Então, participação do Hulk conosco na Itatiaia, 12:11, falando muito bem do Felipão. E realmente o Felipão vem tendo esse encaixe importante do Atlético na reta final do campeonato. Galo hoje tem o melhor futebol, né, do Brasil. Pena que ficou ali muito apertado na questão do título. Palmeiras tem aí essa vantagem enorme para a última rodada. Mas o torcedor do Galo é algo que tem que ser estudado, viu, Cirilo? Porque o tanto de mensagem que eu estou recebendo, que o Galo vai fazer 7, 8 gols, que o Cruzeiro vai ganhar bem no Mineirão, o torcedor do Galo tem que ser estudado. Mas, de qualquer forma, o Hulk hoje, nessa entrevista de hoje, que a gente trouxe aqui no Rádio Esportes, focado nessa reta final, porque ontem ele deixou o torcedor muito preocupado, né, Cirilo? Sem dúvida, Cláudio, quanto a futuro, não cravou permanência, enfim, tem tudo isso. Mas acho que o Atlético tem, Alexandre Simões, que se ater à realidade. E a realidade final do campeonato é positiva. Esse negócio de, o Cruzeiro vai ganhar o jogo do Palmeiras de sei lá quanto, que o Atlético vai enfiar sei lá quanto no Bahia, deixa isso aí pra depois, isso é onda, é like em rede social, deixa isso pra depois. A questão é se ater à realidade, e a realidade do fim do campeonato é positiva pro Atlético, né, Simões? Ô, Cirilo, extremamente positiva. Boa tarde, Cláudio. Bom trabalho aí em Salvador. Mas, olha só, enquanto o Cláudio falava ali, ô Cirilo, eu prestava atenção nele e fazia um levantamento. A gente tem 3 times rebaixados e 3 times brigando contra a última vaga nessa última rodada, né? O Bahia, o Vasco e o Santos, tá? E o aproveitamento de Palmeiras e Atlético contra esses times explica muito a situação que a gente está vivendo nessa rodada. O Palmeiras já enfrentou todos eles, o Galo joga com o Bahia hoje, então o número de pontos em disputa é diferente, mas o Palmeiras, em 36 pontos contra esses 6 clubes, né, América, Coritiba, Goiás, Bahia, Vasco e Santos, o Palmeiras conquistou 26, 72,22% de aproveitamento. Tá? O Galo disputou 33 pontos, porque joga os últimos 3 contra o Bahia hoje, mas conquistou 16, o aproveitamento é de 48,48, contra 72,22. Se o Galo vencer o Bahia, ele faz 19 pontos, 52% de aproveitamento. 19 pontos contra 26 do Palmeiras. É o máximo que o Atlético pode ter de diferença contra esses 6 clubes que chegam à última rodada do Campeonato Brasileiro. 3 rebaixados e 3 brigando contra o rebaixamento. Isso explica 2 coisas. A primeira delas, mostra onde o Atlético perdeu o título. Foi contra América, Coritiba, Goiás, Vasco, Santos e Bahia, tá? E outro ponto, e isso já é muito antigo, isso vem desde o início do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, e vários falaram isso. Você ganha o Campeonato Brasileiro por pontos corridos é pontuando muito contra os piores. Contra os melhores, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Assim como o Atlético perdeu para o Flamengo no Independência e goleou no Maracanã. Assim como o Atlético empatou com o Palmeiras no Mineirão e venceu no Allianz Parque. Então, contra o Bragantino, empatou aqui e ganhou lá. Sabe? Contra os piores é que você ganha o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Ou que você perde, né? Ou que você perde. E essa é a trajetória. Quer dizer, o Atlético, contra os bons, ele teve um desempenho melhor que o do Palmeiras, e isso é lógico, é só pegar esses números. Mas o que está fazendo a diferença hoje a favor do Palmeiras é justamente ter sido muito mais eficiente contra os times da parte de baixo da tabela. Ô Simões, e dentro disso que você falava, dá para usar o próprio Palmeiras como exemplo, né? Que não desperdiçou pontos pra galera lá de baixo, e os pontos que ele acabou perdendo pro pessoal de cima, acabou ficando um equilíbrio, porque enquanto o Atlético venceu o Flamengo fora de casa, venceu o Palmeiras, venceu o Bragantino, o Palmeiras perdeu pro Flamengo, o Palmeiras perdeu pro Atlético, o Palmeiras perdeu pro Bragantino, lá em Bragança Paulista no primeiro turno. No segundo turno, no máximo, empatou com esse Bragantino. Talvez a vitória mais expressiva que o Palmeiras tenha sobre as equipes da parte de cima da tabela é justamente aquela virada contra o Botafogo, que marca essa arrancada num segundo turno. Mas a eficiência que o Palmeiras teve contra as equipes que brigam contra o rebaixamento acabou compensando os pontos que perdeu para a galera lá de cima, porque, como disse o Simões, os confrontos entre os mais qualificados, tudo pode acontecer. Olha só, Nath, o Palmeiras ganhou as duas, dos 3 rebaixados. O Palmeiras ganhou as 2 do América, as 2 do Coritiba e as 2 do Goiás. Fez 18 pontos. O Galo fez 2 pontos contra o América, 3 contra o Coritiba e 4 com o Goiás. Dá 9. Só contra os rebaixados dá praticamente a diferença. São os 3 piores times do campeonato. No campeonato, por regularidade, os 3 últimos são os 3 piores. E eu acho que isso é muito lógico. Então, aqui
está a diferença. Por que o Palmeiras tem tamanha vantagem nessa última rodada? Vantagem no sentido de, são 3 pontos só, mas é uma vantagem muito grande quando se pega o saldo. Com toda certeza. Antes do Cláudio fechar as informações do Atlético, vamos trazer também detalhes do Bahia, desesperado na luta contra o rebaixamento. Alô, Álvaro Damião. Alô, Cirilo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. A situação do Bahia é delicadíssima. O Bahia está na zona de rebaixamento e para sair nessa última rodada, ele precisa vencer ou empatar com o Atlético. Vencendo, ele torce contra o Santos ou contra o Vasco, contra um dos dois. Agora, se empatar, terá que torcer contra os dois. A situação é delicadíssima. O técnico Rogério Ceni já tem a equipe definida. Daqui a pouco eu confirmo o time do Bahia. Primeiro eu dou um recado pra você, caminhoneiro e caminhoneira. Você sabia que a Furlon Transporte é a melhor transportadora para agregar o seu veículo? Cargas para todo o Brasil, alta produtividade, reconhecimento dos parceiros, apoio operacional 24 horas e transparência. Agregue o seu caminhão a Furlon Transportes. Faça do seu equipamento uma fonte de ganho ou investimentos. Ligue para os meus amigos Felipe Lemos ou Félix. O telefone é o 31 99887 7795. Mande um zap nesse telefone, 31 99887 7795. Eu disse Furlon Transportes. O time do Bahia, em busca de um milagre para jogar contra o Galo, seria este: Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Luciano Juba, Rezende, Acevedo, Iago Felipe e Tassiano, Cauli e Biel. Cirilo. Valeu, Álvaro. Para fechar o primeiro tempo do Galo, Cláudio. Aqui o Atlético tem um desfalque importante, que é o Zaratio. O Zaratio com uma pequena lesão muscular, então fica fora dessa última rodada. E aí só essa dúvida no time, né? Vai com o Pavon? Eu até acho que o Pavon tem uma vantagem em relação ao Rubens. Pode ser o Rubens também, até porque o Igor Gomes joga melhor pelo lado esquerdo, né? E aí o Pavon faz ali o lado direito. Então, é essa dúvida, mas tem o retorno do Gemerson na defesa. Saravia e Lemos continuam fora, também com lesões. Bruno Fux, que renovou o contrato de empréstimo por mais um ano, e o Batalha também ainda seguem fora. E o Vargas está relacionado para essa partida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre Vargas e jogadores que devem deixar o Galo. Mas o time, até para vocês comentarem aí no debate, deve ser esse aqui: Everson, Mariano, Gemerson, Rabelo e Arana. Otávio, Edenilson, Igor Gomes, Pavon ou Rubens, Paulinho e Hulk. É o Galo para fechar o Brasileirão hoje aqui, Cirilo. Ótimo, Cláudio Rezende já volta no segundo tempo do Galo. Cláudio Rezende está de volta ao segundo tempo do Atlético. Fala, Cláudio. Muito bem, Cirilo. Hoje, entre os relacionados aqui, o Felipão tem a volta do chileno Eduardo Vargas, que não participa de uma partida oficial desde o dia 20 de agosto. No início do retorno, quando o Galo perdeu para o Vasco no Maracanã. Depois disso, ele não atuou mais. Teve aí uma entorse no joelho durante um treinamento. E o Vargas não está nos planos para 2024. Mas hoje, o Atlético até traz o atleta para mostrar ao mercado que ele está apto a jogar, né? E realmente vem treinando já há algumas semanas. Então, Vargas é a novidade. Por outro lado, alguns jogadores terminam a temporada, né? Já que hoje é o último jogo de 2023, lesionados. Casos do Zaratio, Lemos, Saravia, lesões musculares. O Bruno Fux está se recuperando, já está naquele processo final também, vai começar bem o ano de 2024 e com o empréstimo renovado. O Atlético oficializou ontem à noite esta renovação do empréstimo junto ao CSKA Moscou. Então o Galo inicialmente tinha que fazer a compra dos direitos econômicos do Bruno Fux, mas conseguiu mais um empréstimo do jogador, e aí o Galo tem a sua defesa pronta para o próximo ano. E o Batalha é outro jogador que termina o ano lesionado, passou por uma artroscopia no joelho, mas a expectativa é de que todos esses que eu citei, que terminam o ano no departamento médico, estejam aptos para a próxima temporada. Além do Vargas, a gente sabe que o Atlético tem aqui hoje Patrick, que vem sendo muito pouco utilizado pelo Felipão, e que a ideia do clube é conseguir uma negociação em definitivo. Patrick, que veio ano passado, né, no início do ano,
junto ao São Paulo, a negociação, o Galo comprou ele do São Paulo, mas não conseguiu emplacar por aqui, e é um jogador, sim, que também não está nos planos para a próxima temporada, assim como o Vargas, o Johan, que tem um contrato vencendo, né? Hoje vai ser a última vez do Johan com a camisa do Galo, fica livre no mercado, e o Hever, né, que vai se aposentar oficialmente também nesta quarta-feira. Tá certo, Cirilo?